paz do Senhor, queridos. Mais um vídeo aí para o nosso canal, Geração Profética. Sou o apóstolo Francisco. Espero que você possa gostar. Quero te fazer um pedido para você se inscrever no canal, para você curtir, comentar os nossos vídeos. Nos abençoe aí com a sua participação desse canal, amém? Hoje eu quero falar de um tema: amar a presença do Senhor, né? Não sei se vai ser bem esse o tema que nós vamos colocar aí como título, mas o fundamental, queridos, é aprendermos a amar a presença de Deus. E infelizmente as pessoas estão amando mais a obra do que a presença. Quero ler um texto aqui para começarmos a falarmos a respeito disso, que está em Salmo 73. Os versículos, ele é o 25 e 26, que diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Esses são dois versículos lindos que fazem-nos meditar sobre muita coisa. Amados, às vezes a gente está dando mais valor às bênçãos do que propriamente dito a presença de Deus. Nós precisamos amar a presença, valorizar a presença, mais do que tudo na nossa vida, mais do que tudo que nós temos. A presença de Deus é que vai mudar a nossa história. E se a presença de Deus não for conosco, nós não teremos vitória. Eu queria enumerar algumas coisas que nós precisamos entender. Primeira coisa, nós precisamos amar a Deus com mais profundidade, intensidade e maturidade. Segundo, o fruto desse amor vai nos ajudar a servir a Deus e a esta geração com amor. Isso é fruto. Eu só vou fazer a obra de Deus se eu quiser amar a presença de Deus. E aí eu vou fazer a obra de Deus e vou servir a esta geração e não me servir da geração. Infelizmente as pessoas querem se servir, mas quem ama a Deus com profundidade, intensidade, faz a obra de Deus com amor. E a terceira coisa, nós precisamos ser mais intencionais, porque quem ama a presença de Deus é mais intencional naquilo que faz para Deus. Se nós temos a presença de Deus, não há motivo de não acontecer milagres, curas e sinais através do nosso ministério. Mas nós precisamos focar no lugar certo, naquilo que é vontade de Deus e não na minha vontade. Quero exemplificar isso aí. Nós vamos para a Bíblia para tentar entender isso aí. Se você puder me compreender, vamos tratar um pouco do povo de Israel, para você notar um pouco. O povo de Israel conseguiu a presença de Deus lá no Sinai. Quando eles saíram do Egito, a presença de Deus já caminhou com eles em forma de uma coluna de nuvem de dia e de uma coluna de fogo de noite. Aquilo era a presença de Deus. Foi com eles para os Sinais, caminhou com eles por todo o deserto. E a presença de Deus no meio do povo de Israel fez da nação de Israel uma nação poderosa, uma nação grandiosa, a maior nação que se conhecia naquela época por causa da presença de Deus. Se você amar a presença de Deus, você vai ser um homem de Deus cheio do poder de Deus. Amar a presença é renunciar a tudo por ela, é deixar a tudo por ela. Infelizmente Israel começou a deixar a presença de Deus, transferiu a presença de Deus, porque na época o que ficou no lugar da coluna, no lugar da nuvem, era a Arca da Aliança. E o povo de Israel tinha a Arca da Aliança, acreditava-se que a Arca da Aliança era um símbolo do poder de Deus, que o poder de Deus se manifestava quando a arca estava ali. Então eles não precisavam obedecer, seguir, eles não estavam amando a presença, eles acreditavam que por causa da arca todas as lutas seriam vencidas, todas as guerras seriam vencidas. Mas não foi assim, queridos.
Tanto é que quando eles guerrearam contra os filisteus, mesmo com os sacerdotes e a arca da aliança ali, eles perderam. Eles foram derrotados. Porque nós não podemos nos firmar naquilo que nós realizamos. Às vezes você está numa igreja grandiosa, achando que porque a sua igreja é grande, ela vai te levar para o céu. Ou você tem a presença de Deus porque você está numa igreja grande. Amados, a questão não é o tamanho da igreja, a questão é: você ama a presença de Deus? Você batalha pela presença de Deus? Sabe, o povo de Israel acreditava na arca da aliança. Quem sabe você está acreditando no pastor que você está seguindo? Quem sabe você está acreditando na igreja que você está seguindo? Quem sabe você está acreditando no seu ministério? Quem sabe você está acreditando naquilo que você realizou e se esqueceu de amar a presença de Deus? Porque a presença, no mesmo nível que ela é bênção, se nós nos acostumamos com ela pode trazer maldição ao invés de bênção. Foi assim no meio dos filisteus. A arca causou dores aos filisteus. Mas quando trouxeram de volta, ela ficou na casa de Abinadab e ficou num período de mais de 60 anos na casa de Abinadab, e não se ouviu relatos de milagres, não se ouviu relatos de nada extraordinário acontecendo, mesmo na casa de Abinadab. Por quê? Porque talvez ele não amou a presença como se devia, não valorizou a presença como se devia. Após esse tempo todo, o rei Davi intencionou levar a arca para Jerusalém. Ele vai lá, pega a arca, e no meio do caminho morre uma pessoa, e ele pega a arca e coloca na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que em 3 meses, Deus abençoa tudo que Obed-Edom tinha. O que será? Queridos, a presença de Deus, ela é extraordinária. Quando a gente ama a presença, quando a gente ama as coisas de Deus, de verdade, há uma aceleração sobrenatural. Quando você não valoriza, o mal dessa nossa geração hoje em dia é que não está valorizando a presença. A gente deixou o nosso primeiro amor, a gente ama a obra, a gente ama o status, a gente ama a gente está amando a unção, a gente está amando o status. Hoje em dia é status até mesmo ser crente, mas não estamos amando verdadeiramente a presença de Deus. Foi assim com Aminadab. Se você seguir a história, e nós não temos tempo aqui para pormenorizar esse relato, mas se você seguir a história, a arca ficou na casa dele mais de 60 anos. E se você seguir a história, quando Davi intencionou levar a arca para Jerusalém, quem morreu foi um dos seus sobrinhos, um dos seus netos que morreu ali, porque tentou pegar na arca, porque ela ia tombar. Queridos, amados, a arca de Deus tem que ser valorizada na sua vida, porque ela pode acelerar o teu milagre. Na casa de Obed-Edom, toda a dedicação e amor que ele tinha para aquela arca, pela presença de Deus, ocasionou um milagre tão grande na vida dele, que houve uma aceleração em tudo. E a Bíblia diz que Deus o abençoou em tudo. Em tudo houve uma bênção extraordinária sobre a vida dele. Por quê? Porque a arca de Deus, que representava a presença, que era valorizada, a gente está se firmando em símbolos e não na presença. A gente se firma em símbolos e não na presença. Queridos, a arca que representava a presença, que foi valorizada na casa de Obed-Edom e foi desvalorizada na casa de Aminadab, que não houve milagre, e foi valorizada na casa de que houve relatos milagres em 3 meses, por causa do amor à presença. Eu quero que você entenda isso. Amar a presença vai causar um impacto na sua vida. Não amar, sabe, servir com amor, fazer as coisas com amor. As pessoas não amam a Deus hoje em dia, tanto é que não querem ir para a igreja. As pessoas estão mais intencionadas em servir a Deus segundo a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. Sabe, Cristo é a manifestação da glória de Deus. Ele fez tudo completo. A obra que ele fez
foi perfeita, foi extraordinária. E o que nós precisamos entender algumas coisas. Que nós precisamos voltar como igreja ao primeiro amor. Sabe, se você lê a igreja de Éfeso, Paulo começou aquela igreja, quando ele chegou em Éfeso, tinha apenas 12 crentes ali. Mas eles nunca ouviam falar sobre a presença, sobre o batismo com o Espírito Santo. Paulo orou por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo. E através daqueles 12, e debaixo da presença de Deus, da presença do Espírito, eles ganharam toda aquela cidade praticamente para Cristo. Através de sinais, milagres e maravilhas. Porque houve uma valorização da presença. Esta igreja se cresceu tanto, que ela ficou tão notória, que muitos dos antigos dizem que a mãe de Jesus, o apóstolo João, todos foram até mesmo congregar nessa igreja, porque ela era tão grandiosa, que ela cresceu demais. Mas em um dado momento, ela deixou de amar ao dono da obra e mais a obra. Ela deixou de amar a presença e se vangloriar da obra realizada. Que quando Cristo escreve a carta à igreja de Éfeso, ele diz que tenho porém contra ti é que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste de amar a minha presença. Você deixou o teu primeiro amor para comigo. Oh, queridos, a gente precisa entender, parar de nos firmar. Eu sou pastor, eu congrego em tal igreja, eu estou na igreja há tanto tempo, não estou isso, queridos. Quer milagre de Deus? Ame a presença, não as bênçãos. Sabe, as pessoas iam até Cristo por causa dos milagres, não porque amavam a presença dele. E não porque amavam Jesus. Tanto é que na primeira dificuldade, quando ele foi crucificado, todos gritaram: crucifica-o, porque não amavam a presença, amavam as bênçãos. As pessoas hoje em dia amam as bênçãos e não a presença. Quando se ama a presença, se fica com ela. Quando tem milagre ou não tem milagre. Quando tem bênção ou não tem bênção. Querido, eu não sei o que Deus quer que eu passe para você, mas eu quero dizer o seguinte: chegou a hora de nós entendermos que está no tempo desta igreja atual voltar ao seu primeiro amor. A gente está enfiado em pastores grandiosos. Esse pastor é assim, aquele pastor é assim. Não, eu gosto desse, eu gosto daquele. Você gosta da presença? Você ama a presença? Você está ligado na presença? Porque a presença de Deus é o que vai trazer impacto na sua vida. Sempre quando eu deparo com essa história, eu já tenho outros vídeos falando sobre a Aminadab e Obed-Edom aqui no canal, mas toda vez que eu olho, 60 anos, mais de 60 anos na casa de uma pessoa e não teve mudança nenhuma, 3 meses na casa de Obed-Edom e obteve-se milagres extraordinários. O que será que ele fez diferente, que mudou a história dele em 3 meses? E o que será que nós, como cristãos do século 21, não estamos fazendo diferente? Estamos nos fiando em amuletos. Estamos nos firmando em igreja A ou em igreja B. Eu sou dessa ou sou daquela? O pastor tal, o apóstolo tal, o irmão tal, o profeta tal. E nos esquecemos que o mais importante na minha vida e na tua é a presença. Como diz o salmo que nós lemos: a quem tenho eu no céu, além de ti? E na terra não há nada, escute, nada que eu queira mais do que a ti. O que você quer mais? Você quer ficar rico na terra? Cara, se Deus te der riqueza, glória a Deus. Se não te der também, a minha presença. Não perca a presença. Não perca a presença. Sabe, a gente tem se conformado com falta de poder, se conformado com uma igreja fraca, se conformado com um evangelho fraco, e nos esquecendo que o mais importante para mim e para você é dar valor à presença de Deus, dar valor à presença de Jesus na nossa vida, à presença do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, Jesus Cristo, nesses últimos dias, ele diz: eu tenho porém contra ti
tenho uma coisa contra você. Você deixou teu primeiro amor. Você deixou de me buscar com o mesmo afinco. Você deixou de me clamar com o mesmo afinco. Você deixou de estar na minha presença. Oh, queridos, não se firme em pessoas. Não se firme em amuletos. Não se firme. O povo de Israel achava que a arca era um símbolo do poder, que era ela que trazia poder. Não, era só símbolo da presença, que se não obedecesse à presença, que se não amasse a presença, ela não poderia fazer nada. Não adianta você encher a tua boca e dizer: sou crente, carrego uma Bíblia debaixo do braço, sirvo na igreja tal, pastor tal, faço isso. Isso não vai valer nada se você não obedecer, se você não amar a presença, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, não vai valer nada. Você dizer que é da igreja A ou igreja B. A minha igreja tem mais de 5.000 pessoas. O meu pastor prega mundial, é doutorado disso, teólogo daquilo. A minha igreja faz isso, faz aquilo. Queridos, sou da igreja tal ou da igreja B. Não, isso não interessa. Isto não interessa. Se você não amar a presença de Deus, isso é nada. Você vai perder e vai ser derrotado, porque como Israel foi derrotado ante os filisteus, porque eles achavam que a arca daria poder para eles. O que dá poder para nós é amar a presença. Não é a igreja A ou a igreja B, ou o pastor tal ou o pastor C. O que nos dá poder é voltar ao primeiro amor, se entregar aos pés do Senhor com o coração rasgado e dizer: Deus, eu não tenho nada melhor no céu do que a Ti, e na terra eu não quero nada mais do que a Ti. Não quero nada mais do que a Ti nesta terra. Oh, queridos, eu queria pregar mais a esse respeito, aprofundar-me mais a esse respeito, mas talvez fique cansativo para você assistir um vídeo. Mas você pode me entender. Não se firme em igrejas, não se firme em pastores, não se firme em ministérios. Volte para a presença. Volte a buscar a presença de Deus com todo o teu amor e carinho. Espero que esse vídeo te motive a você buscar mais a presença de Deus. Eu quero a presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. O Senhor quer que você busque a presença. Busque a presença do Senhor. É a palavra que eu tenho para você através desse vídeo, que Ele possa falar tremendamente ao teu coração. Que esta palavra possa falar no teu coração. Te motive a esquecer a igreja, os pastores e você, no individual. Busque a presença. Não estou dizendo que a tua igreja está errada. Não estou dizendo que o teu pastor está errado. Eu estou dizendo que não é eles que te dão o poder. Não é eles que mudam a tua vida. O que muda a tua vida, como mudou a vida de Obed-Edom, o que acelera o milagre na sua vida, é amar a presença de Deus. Não só os milagres, mas a presença. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Esperamos que na terça-feira nós vamos tentar voltar a fazer lives. Espero que você fique preparado aí para que a gente possa fazer um live às 8 horas da noite. Nós vamos estar iniciando um vídeo, uma live ao vivo. Espero que Deus te abençoe aí, em nome do Senhor Jesus Cristo.